Muito boa noite, amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso programa de número 130, portanto, o 30º programa Polêmica Espírita, aqui pela RAI TV. E estamos, como sempre, muito bem acompanhados, nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos aí que já estão no site, acompanhando, né? E vamos que vamos. Hoje é polêmica pura, né, cara? Para variar, né? Para variar, cara. É verdade, é verdade. Então, o tema de hoje que o Paulo vai nos trazer se chama Perispírito, provas científicas de ser molde do corpo físico. Então, bem dentro da proposta do nosso programa, que é fomentar o debate, né? Fomentar aí a pesquisa, a leitura, né? Enfim, né? As informações contidas na vasta literatura espírita e de modo a enriquecer aí os nossos conhecimentos e também a própria e fazermos aí de certa forma a própria ciência espírita, porque toda ciência se faz justamente assim, com debates, né, com ideias por vezes até contrárias umas às outras, e a partir daí a gente vai crescendo em busca da verdade. O que não pode haver é o cerceamento, né, da capacidade aí de cerceamento da opinião, desde que, obviamente, haja embasamento. Então, é o que a gente propõe aqui no nosso Polêmica Espírita. Bem, Paulo, vai disponibilizar os slides para a gente? Vamos sim. Então, só que eu tenho que pensar como é que eu faço essa encrenca aqui. Ah, não, já achei. Beleza. Mudou a cor da impressa, cara, é difícil. Tá aí já. Então tá aí, ó. Inclusive, né, Paulo, esse programa marca aí justamente o lançamento da nova obra do Paulo Neto. Vai, Arthur, tá uma coisa estranha. Ele tá. É, Peraí, só. deixa eu Porque expor aqui. apareceu que não apareceu janela. Deixa eu ver aqui, Tá, senão vai complicar. Ele tem que aparecer só janela. sim. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Então, o Paulo Neto está Ah, tá. lançando aí. Acho que agora vai dar certo. É isso. Ah, Agora vai dar certo. maravilha. Sua nova obra, olha a capa dela aí, ó. Bonita que ficou. Breve você está recebendo exemplar. Sim, sim. A Shirley também está recebendo dela. Isso aí. Olha lá, ó. Que é justamente o título do livro é justamente o título do nosso Polêmica Espírita de hoje. Deixa eu ver. Podemos começar então? Tem, Muito bem. Sempre a gente tem que, ou melhor dizendo, às vezes a gente tem que lembrar que a nossa proposta não é obrigar quem quer que seja a pensar como nós. Nós sempre apresentamos as nossas pesquisas, as fontes, e fica livre, qualquer um quiser aceitar ou não. Agora, eu fico muito tranquilo quando uma editora pega um material meu e publica, porque se tivesse furado, né, Arthur, certamente não ia publicar. Então, tem alguma coisa, pelo menos para quem leu o livro, dos editores lá que leram o livro, analisaram, tem alguma coisa de útil nele. Então, a gente está trazendo esse livro como essa coisa útil que pode ajudar as pessoas a compreender ou perceber alguma coisa que não tenha percebido até hoje, mas sem esse sentido de ser dono da verdade, tem que aceitar porque o Paulo falou, deixou de falar. Não, isso aí para mim, ó, eu quero contribuir com o crescimento do conhecimento espírita para as pessoas. Somente isso, nada mais do que isso. Então vamos lá. Então essa é a última obra que nós publicamos. Com essa eu entendo 9 livros publicados. Já tem mais ou menos 2 aí com possíveis possibilidade de publicação. Não sabemos a data ainda, mas já temos o ok positivo. Talvez um ano que vem, eu não sei como é que vai ser, mas já tem mais 2. E um, de certa forma, é a sequência deste, né? Vai ter, a sequência não, vai ter uma relação com este, melhor dizendo, e vamos ver, né? Torcer para dar certo, né? Torcer para dar certo. A nossa frase inicial, o Dr. Pim Van Lommel,
Ele é médico cardiologista holandês e é pesquisador das EQMs, a experiência de quase morte. Então ele diz o seguinte: o problema é que muitos cientistas têm os seus velhos conceitos, sendo muito difícil abrirem-se a novos conceitos. Isso, de certa forma, aplica para as pessoas que se agarram a certos conceitos que não quer mudar de jeito nenhum, né? Mesmo diante de uma realidade nova, de uma informação nova, a pessoa fica agarrada aos conceitos antigos. Então, é mais nesse sentido que a gente está querendo colocar. Bom, nós vamos trabalhar com alguns tópicos. Vamos fazer uma pequena introdução. Nós vamos falar da renovação das células, vamos falar da função organizadora e sustentadora do perispírito, vamos falar ou citar os cientistas pesquisadores espíritas apresentam uma interessante novidade, vamos ver qual a opinião de notáveis estudiosos do espiritismo e vamos responder essa fantástica pergunta: e quanto a ter órgãos? Tá certo? E aí, né, nesse coisa, uma coisa que sempre me chamou atenção e eu ficava intrigado: o que faz o coração bater? É o que nós vamos tentar responder. E finalmente nós vamos chegar na nossa conclusão. Bom, vamos lá. A introdução. Aqui nós vamos apresentar a origem, né? Desde dezembro de 2019, eu tenho pesquisado sobre o perispírito. Então, essa obra hoje, que é a última versão que eu tenho, o título é O Perispírito e as polêmicas a seu respeito. Eu vou tratar justamente da questão de ser modo do corpo físico, a questão de ter órgãos, seria a sede da memória. Esse livro foi levado para avaliação de publicação, mas diante das quantidades de páginas, 604 páginas, não foi muito viável, né? Eu concentrei, eu tirei uma parte que tinha aí sobre a questão de ser molde, ampliei em função da pesquisa que eu vou mostrar aqui, Davi, e aí fiquei à parte. Fala nesse livro agora, né? Eu falo uma coisa meio rápido do serólogo, porque tem relação com o ser modelo. Então, só isso. Mas não aprofundei muito, não. Igual tem nesse aí, do perispírito e as polêmicas a seu respeito, que está lá disponível para quem quiser, lá no meu site. Ok? Então, eu estou nessa luta aí praticamente 5 anos, né? Porque esse 2020, vou esquecer dezembro, 5 anos nessa luta. E sempre, o Arthur, ele já conhece, né? As minhas pesquisas não tem ponto final, né, Arthur? Toda hora tem coisa nova. Tu que vê, a gente lê demais, tu que li alguma coisa, serviu, eu vou lá, mudo, porque eu tenho facilidade muito grande. O site que eu mantenho é meu, e eu ponho o que eu quero, eu tiro o que eu quero, e eu não dependo de ninguém para colocar e para tirar. Então, para mim, é muito fácil. É um clique lá, 2 cliques cá, e pode resolver. Então, não tem preguiça de fazer isso. Então, eu faço com muito bem. Essa versão nova já está lá, inclusive. Eu só não coloco o material do livro, porque aí seria desleal com a editora, mas tudo mais que a gente faz está lá, certo? Bom, então vamos lá. No livro A Gênese, nós vamos pegar no capítulo 11, que tem o título Gênese Espiritual, o tópico fala da união do princípio espiritual à matéria, onde nós vamos ler o seguinte: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ajusta-o de acordo com a sua inteligência. Então, o primeiro ponto é o seguinte: será que nós, como espírito, nós temos condições de moldar o nosso envoltório físico? Nós temos conhecimento, know-how para moldar um corpo físico do jeito que ele é, tão complexo como ele é? Então, o que nós percebemos que esse moldar aí, o espírito molda em um outro sentido, um sentido mais amplo, que nós vamos tentar explicar. Agora, o que eu observo também, que é o outro problema que a gente vê nas traduções de Bíblia, eu estou vendo também nas traduções das obras do Espírito, que os termos mudam de acordo com o tradutor, né? Por exemplo, o Carlos Vitor em Baçaí, em vez de modela, pôs elabora. Então, só para vocês terem ideia que a coisa fica complexa, né? Bom, então, o próprio Espírito que elabora ou que modela, é nesse sentido. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nosso corpo, nós vamos provocando uma modificação no nosso corpo para atender essas novas
necessidade de acordo com a evolução da nossa inteligência. Mas isso é algo que não é feito por cada espírito. Acredito eu que existe no plano espiritual espíritos que cuidam desse processo que vai nos ajudando a ter um corpo cada vez melhor. Até mesmo Kardec fala na codificação que há espíritos encarregados da reencarnação dos animais e dos homens, nessa ordem. Tá? Então, esse processo de evolução corporal e houve, inclusive, a evolução como é que fala? Do volume do cérebro, né? Ela é feita por espíritos encarregados, espíritos evoluídos, aí, encarregados de acompanhar a humanidade no seu processo evolutivo. Então, é nesse sentido. Então, não é o meu espírito que vai moldar o meu corpo na encarnação seguinte, porque por falta de conhecimento e sem chance, né, Arthur? Sem chance, não tem nem como dizer. Bom, aí nós vamos pegar ainda lá na Gênesis, no mesmo capítulo 11, só que o tópico encarnação dos espíritos, vamos pegar o segundo parágrafo do item 17, onde nós lemos o seguinte: o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, precisando de um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Então, o que está falando aqui? Que o espírito, para agir na matéria, ele precisa do perispírito. É isso que ele está falando. Ora, se ele precisa do perispírito para agir na matéria, eu pergunto: o feto seria matéria? Fica aí, cada um deu a resposta que ele quiser, tá certo? Fica aí só a pergunta, tá certo? Bom, uma coisa interessante que eu comecei a focar, principalmente nesse livro, foi a questão da renovação das células. E é uma coisa que eu achei muito, muito curioso, porque Kardec falou sobre isso. Né? E foi uma grande surpresa, né? Na Revista Espírita de 1867, tem um artigo da homeopatia nas doenças mentais. Esse artigo foi publicado no mês de março. Kardec, em certa altura, vai falar o seguinte: pela atividade das funções vitais, as moléculas orgânicas são incessantemente expulsas do corpo pela transpiração, pela exalação e todas as secreções, de sorte que, num tempo dado, todas as moléculas orgânicas são inteiramente renovadas. E que, numa certa idade, delas não existe mais uma única daquelas que formaram o corpo em sua origem. Assim ocorre com o corpo, cujos elementos constitutivos são, dizem os fisiologistas, totalmente renovados a cada 7 anos. Isso aí parece que todo mundo tem essa informação. De 7 em 7 anos nós temos um outro corpo. Mas, na verdade, o que eu descobri é que essa informação, esse tempo de 7 anos, é um tanto quanto de mito, né? Porque, na verdade, tem um período de renovação, esse período variado para cada tipo de células, e não é de 7 em 7 anos. Então, esse surgiu, né? Então, esse artigo da Luciana Galassi, que eu falo assim, todas as células se renovam a cada 7 anos, mito ou realidade, né? Então, ela diz assim: é verdade que a célula individualmente possui uma determinada expectativa de vida. E quando morre, são substituídas por novas células, há cerca de 50 trilhões de células que formam o seu corpo. Cada tipo de célula tem uma expectativa de vida diferente. Então, esse é o ponto. Como tem vida diferente, você não pode falar que é de 7 em 7 anos, né? Hemácias, por exemplo, vivem cerca de 4 meses, enquanto os leucócitos podem viver 1 ano. Continua. Ou seja, não há como você ser inteiramente substituído ainda mais em um prazo de 7 anos. Não se sabe como esse mito dos 7 anos começou, mas acredita-se que alguém fez a média do tempo de vida das células e chegou a esse número. Então, ou seja, o que ela está falando? A substituição é fato. Não tem como se discutir, é fato científico. Agora, de 7 em 7 anos, qual é o nosso problema? Tá certo? Esse prazo é que é o problema. Mas essa é a ideia dominante aí na cultura popular e talvez até muita gente ainda defende. E aí nós temos que buscar uma informação muito interessante sobre o perispírito. A função organizadora e sustentadora. Não são essas duas funções, segundo os Almir Zimmermann, mas a que mais nos toca de perto dentro do que nós queremos trabalhar seriam essas duas. Ou seja, a organizadora e a sustentadora.
Eu vou mudar a ordem de falar. Eu vou falar primeiro da sustentadora, depois vou falar da organizadora. Então, o Zimmer diz o seguinte: a ação sustentadora, que seria a conservadora, né, do perispírito, aliás, surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo da renovação celular. Olha para você ver que interessante, Arthur. Ele está fazendo ligação com a renovação celular, né? Sabe a ideia que todas as células físicas são substituídas a cada ciclo de 7 a 8 anos. Olha, tá vendo? Olha o mito aí. Sem que, entretanto, seja alterada qualquer parte do corpo, conservando a pessoa ainda os seus traços fisionômicos. Isso é que é a coisa interessante. Você muda a célula de tempo em tempo, mas sua fisionomia é a mesma. Como, né? Eu fico uma incógnita, uma interrogação em cima disso. E agora sobre a função organizadora. Então ela diz o seguinte, os irmãos faz o seguinte, ó, a função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação. Que não tem texto, não tem, eu cortei, eu pus o que só para fazer a ligação, né? Que leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual. Ou seja, o que ele está falando? O corpo físico vai moldar de acordo com o corpo espiritual, que é o modelo por excelência. Então, aqui já está falando que o perispírito é molde. Ele já tem esse conceito, né? Então, esse papel dos perispíritos é de muito conhecido, tanto no Oriente como no Ocidente, sendo também, pressentido em círculos científicos. Nós vamos mostrar isso. Contaminados pelo materialismo. Então, as coisas vão começar a se ligar. E aí nós vamos buscar lá o Dr. Hernando Guimarães Andrade, no livro dele chamado Nós Rumos à Experimentação Espirítica, e ele vai falar o seguinte: a tendência atualmente é para atribuir-se um campo de forças ao processo de vitalização da matéria orgânica. O citado campo seria também responsável pela organização da forma do ser vivo. Esse campo de força organiza a forma do ser vivo. Então, no fundo, o que é? Ele está falando é molde. É a mesma coisa que ele está falando. Daí a denominação dada por Sheldrake, esse é um cientista que é citado, que ele vai dar o nome desse campo de força de campo morfogenético, né? Então, a atuação desse campo fazia mediante uma ressonância mórfica, aí ele cita lá a obra de Sheldrake. Então, as coisas estão para ver que tem uma certa correspondência com pensamentos de pessoas ligadas à pesquisa da doutrina, assim, gente de saber indiscutível, né? Não tem. Bom, agora nós vamos entrar, então, citando alguns cientistas, pesquisadores, pescadores espíritos, cientistas nem todos, o que apresenta uma interessante novidade. No ano de 2023, eu e o Arthur, que eu conheci pessoalmente, foi lá. Nós fomos lá assistir o 18º Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, o LIP, LIP, em Juiz de Fora, né? A temática é perispírito, concepções e pesquisas. Então, nesse evento, o que acontece? São submetidos antes do evento, obviamente, são submetidos vários trabalhos que são analisados e, uma vez escolhidas, vai entrar num livro, que esse é a capa do livro do evento, e alguns dos desses artigos que entram lá são convidados os autores para falar no evento, claro, né? Eu levo o seu trabalho, apresento o seu trabalho, embora o tempo que eles dão é muito curto, né, Arthur? Muito curto. Os caras, boa noite, já está terminando, não pode falar muito, mas de certa forma é interessante participar, principalmente quando o tema nos chama a atenção. Eu, pelo menos, desse aí eu gostei muito, né? E tem um trabalho lá nesse evento que me chamou muita atenção. Não sei o que o Arthur pensou dele, mas eu achei muito interessante. Que é do médico Davi Vieira Moducci. Ele falou sobre o perispírito dos campos morfogenéticos, justamente essa ideia que o Hernando Guimarães está falando, né? E eu fiquei atento porque tinha muito a ver com a minha pesquisa, quem tem feito da questão do perispírito. E eu não tinha tentado para esse lado do campo morfogenético. Assim, poxa, aqui de repente tem um tópico, vamos dizer assim, que a gente precisa ampliar mais a pesquisa. Foi exatamente isso que eu fiz. Em função desse evento, eu foquei muito nisso aí, procurei várias fontes que pudessem
trazer essa ideia e vocês vão ver o resultado, né, daqui a pouco. Então ele diz lá, doutor Davi, ó, nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, a existência de um modelo, a existência de um molde, né? Uma espécie de padrão organizador invisível inerente aos seres vivos. Ora, uma matriz inerente aos seres vivos. O que é essa matriz ou molde? É o que produz a forma material ou corpo físico do ser vivo. É isso que ele está falando. Tá? Bom, então desse trabalho que foi publicado no livro, nós tiramos um trecho do resumo dele lá, do Davi. Apresentamos uma revisão da literatura acadêmica laica e não espírita de pesquisa sobre a existência dos campos morfogenéticos e de suas possíveis características. As investigações científicas realizadas após a obra kardeciana forneceram evidências a favor da existência de uma estrutura funcional coerente com a física dos campos eletrodinâmicos, cumprindo as funções do perispírito descrito na doutrina espírita. Então, o doutor Davi percebeu logo que aquilo que chama de campo morfológico ou de ideia, de uma espécie de matriz, nada mais é que o perispírito. Tá? E ele, mais à frente, vai dizer assim, a abordagem epigenética da evolução e as múltiplas versões teóricas para os campos morfogenéticos foi amplamente pesquisada ao longo do século XX, quando as tecnologias microscópicas e os avanços da física dos campos elétricos e magnéticos colocou ao alcance dos pesquisadores os recursos instrumentais para sua investigação e documentação. E ele vai citar o Dr. Claude Bernard, que seria um médico e fisiologista francês, conhecido pela criação da medicina experimental baseada em evidências. Então, eu só estou antecipando porque vai falar lá, né? Então, vamos continuar, né? O texto. A epigenética ali é um ramo da biologia que estuda as alterações hereditárias motivadas por fatores externos e não por alterações da sequência do ADN. A ADN seria o DNA, né? Que seria, né? Bom, então vamos lá. Aí continua lá o Dr. Davi. Essa proposta teórica pode ser remontada a Claude Bernard, ou seja, nós podemos voltar lá à época dele, que esse está aparecendo de lá para cá. Isso em 1865, olha, estava em plena efervescência da codificação espírita, né? Interessante é isso, né? Não sei se Kardec leu o Claude Bernard, não sei se ele leu a obra dele, mas de certa forma, né? Foi na época que Kardec ainda estava vivo. Então, ele vai publicar um livro chamado Introdução do Estudo da Medicina Experimental. Então, afirmou que aquilo que se diz respeito ao domínio da vida não pertence nem à química nem à física. Que existiria em todo germe vivo uma ideia dirigente, uma ideia que dirige a manifestar-se e a desenvolver-se em uma organização, anunciando que é refinada a organização celular e funcional nos seres vivos, implica na participação de uma estrutura sutil dotada de capacidade de interação com a matéria, ordenando-a, mantendo sua integridade, como também a noção de conjunto e conferindo ao trabalho celular o sentido de unidade em contato dos organismos vivos. Então, ele trabalha aqui, o que ele está falando? Da ideia dirigente, a ideia que produz um corpo físico de acordo com um molde, um modelo que não cabe a nós, né? Esse modelo cada um segue o modelo, mas não é porque eu quis seguir o modelo, né? Então, os seres vivos, né? Então, os seres orgânicos, né? Tem esse molde. A ideia diretriz, o corpo morfogenético, tanto faz. E aí, o pensamento de Claude Bernard nós vamos encontrar no livro A Evolução Anímica de Gabriel Delano, que vai citá-lo, né? Então, diz, ele aí se referindo a Claude Bernard, como que um desenho vital, um desenho vital que traça o plano de cada ser e de cada órgão, Arthur. De sorte que, considerando isoladamente, cada fenômeno orgânico é tributário das formas gerais da natureza
e a revelarem como que um laço especial, parecendo dirigidos por alguma condição invisível na rota que persegue, na ordem que as encadeia. Então, para formar o corpo humano tem alguma ordem, tem alguma ideia que leva àquela forma do ser humano, que não é por acaso, que a matéria não pensa, então tem que ter alguma coisa a mais para fazer o corpo humano como ele é, ou dos animais, como é, das plantas, por aí afora. Bom, então Cláudio Bernardo apresenta o conceito da ideia diretriz como sendo o agente que produz o desenho vital do corpo humano, conforme informa Gabriel Delano. Então, vamos lá. Aí Delano de novo. Então, o ilustre fisiologista, que está se referindo a Cláudio Bernardo, define assim o que pensa. O que diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química nem à física, nem ao que mais possamos imaginar, é a ideia diretriz desta atuação vital. Em todo germe vivo há uma ideia dirigente a manifestar-se e a desenvolver-se na sua organização. Então, aqui com Gabriel Delano, a gente pega a ideia do Dr. Cláudio Bernardi. Bom, a quantidade de estudiosos pesquisadores que advogam algo que forma o modelo corpo físico é significativa. Nesse quadro que nós vamos apresentar, listamos por ordem alfabética os nomes de todos aqueles cujas obras nós consultamos. Não quer dizer que são eles que falam. Então, as obras que nós temos na nossa biblioteca, incluindo os nomes nela citados, porque alguma obra cita, fulano também faz, então, ok? Então, ampliou o leque das fontes ou dos estudiosos que pensam dessa forma. Então, nós começamos aqui com essa lista, e nós temos aí o nome dos pesquisadores e a designação ou teorias que cada um apresenta para essa ideia diretriz do Cláudio Bernardi. Os nomes variam, mas a ideia é sempre a mesma. O fundamento é sempre o mesmo. E algo que vai mudar, algo que vai direcionar a forma do corpo humano. Então, você vê campo morfogenético, gradientes fisiológicos, corpo bioplasmático, é uma equipe de soviéticos, ideia diretriz do próprio Cláudio Bernardi, campo morfogenético, força organizadora de Ernesto Bozano, Gabriel Delano vai falar ideia diretriz do diretora, Gustavo Gelei, ideia diretriz, e Henrique Rodrigues, campo estruturador da forma. Esses últimos 4 que nós estamos falando são espíritas. Tá? E tem mais aqui, doutor Hernando Guimarães, que vai falar do modelo organizador biológico. Bom, hora da história. Achamos 29 fontes. Eu acho que é bem significativo, cara. E, Paulo, a questão não está nem apenas na quantidade, está na qualidade das pessoas que estão, não é gente. Olha o Sheldrake que foi citado lá atrás. É fantástico isso aí, cara. Foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava encontrar essa quantidade. E olha assim, que igual eu sempre falo, como eu não sei inglês, eu pego por isso, porque se eu soubesse, esse número ia subir, cara. Com certeza que ia subir. Mas agora, com a inteligência artificial, Paulo, você pode colocar lá no ChatGPT e ele vai traduzir para você livros inteiros. Caraca, meu. Sério? Resume ou traduz inteiro. Arthur, só para lembrar. Eu não sei exatamente onde, eu não sei se é na Revista Espírita ou no próprio Livro dos Médios, sei lá. O Kardec diz o seguinte, que para comprar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele usou cerca de 10 médios. Aqui nós trazemos 29 fontes. Quase 3 vezes mais. Deu para entender ou não? Tá aí, né? É algo a pensar, tá certo? E aqui, por que Kardec não fez? Lá nós vimos que chegaram a essa conclusão por avanço da própria ciência e do campo da ciência e dos equipamentos técnicos permitiram aprofundar cada vez mais na visão do conhecimento das células, por exemplo. Então, Kardec nunca ia falar disso, porque na época dele não tinha nada. Então, não está na codificação, não aceita, não vale, né, Arthur? Não vale.
Só para deixar bem claro isso aí. Bom, qual a opinião de notáveis estudiosos do Espiritismo? Isso é importante por quê? Porque eu sempre primo por isso. Porque para não ter aquela ideia, não é só a ideia do Paulo. Não, eu não estou sozinho nessa ideia. Tem outras pessoas que sabem muito mais que eu, espíritas renomados ou pesquisadores que estão nessa mesma vertente. Então, é um caso a pensar. Não podemos desprezar a opinião deles para prevalecer a nossa. Se nós não fizemos pesquisa igual eles e não temos o volume de trabalhos publicados, de livros, de obras, que eles publicaram. Então, como é que eu vou ficar? Então, o próprio Gabriel Delano, nesse livro que nós citamos, ele trata também ele chama de ideia e diretriz. Ó, você vê, ele usando lá a mesma denominação de Carlos Bernardo. Então, ele diz: em cada ser, desde a sua origem, pode comprovar-se a existência de uma força que atua na direção fixa e invariável, segundo a qual se edificará o plano estrutural do recém-vindo, no mesmo tempo do que seu tipo funcional, o campo estrutural. Quer dizer, ele está falando do corpo. Na formação da criatura vivente, a vida não fornece como contingente senão a matéria irritável do protoplasma, matéria amorfa, no qual é impossível distinguir um mínimo rudimento de organização. O mais insignificante disso de que venha a ser o indivíduo. Continua. A célula primitiva é absolutamente idêntica em todos os vertebrados. Nada se lhe encontra que indique o nascimento de um ser que não o outro, de vez que a composição é sempre uma e única para todos. Olha que interessante. Então, todos os seres têm as mesmas células. Agora, o que vai ser cobra, o que vai ser lagarto, cachorro, gente humana, é o problema, tá certo? É forçoso admitir, portanto, a intervenção de um novo fator que determine as condições construtivas do edifício vital. O edifício vital, o que é? Corpo físico. Precisamos recorrer ao perispírito, olha aqui, pois ele é que contém o desenho prévio. A lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo. E que lhe assinará o lugar na escala morfogenética, segundo o grau de sua evolução, no embrião que se exerce essa função. E aí ele faz o molde que no embrião, de modeladeira no embrião, lá na fase inicial. Desenho prévio, perispírito. Aí, isso não é molde, não? Gustavo Gelei também trabalha com o mesmo conceito, né, mesma denominação, e eu vou falar na obra do inconsciente ao consciente. Eu vou dizer o seguinte: olha de onde que ele partiu a ideia, olha você ver. O problema da renovação molecular seria substituído pelo problema da renovação celular. Então, de molécula pela célula, né? Quer dizer, e a questão permaneceria posta nem mais nem menos misteriosa. Então, o que faz esse, né? Assim, a ideia diretriz preside necessariamente na manutenção da personalidade, como ela preside a sua como ela preside a sua edificação. A formação é o molde. É o terceiro termo e é mais importante. O dinamismo diretor obedece ele mesmo à ideia diretriz. E essa ideia diretriz se acha em todas as criações biológicas. Ou seja, toda criação de um corpo biológico tem essa ideia diretriz. Gustavo Gelei. Ernesto Bozano vai denominar de força organizadora. No livro A Crise da Morte, diz o seguinte: se o pensamento e a vontade são forças organizadoras capazes de levar à materialização, mesmo no plano terreno, então se deveria deduzir, logicamente, que essas mesmas forças venham a se exercitar com maior eficiência no mundo espiritual. E que, sendo assim, disso resultaria que uma primeira demonstração dos poderes adquiridos pelos espíritos desencarnados deveria exercer-se justamente sobre a remodelagem dos seus corpos etéreos.
Então, ela está falando assim, a força do pensamento, os espíritos podem remodelar, modificar o corpo etéreo. E aí vem lá, que a evolução do corpo vem, né? Deu para entender? Dá para fechar aí, né? De resto, isso poderia, inclusive, realizar sem que os mortos tivessem conhecimento do fato. Vale dizer, para efeito de um automatismo inerente à misteriosíssima força organizadora que na existência terrena já haviam plasmado seus organismos somáticos. Já na existência terrena tinha plasmado, ou seja, já tinha sido o molde do quê? Do corpo físico. O molde do corpo físico. Vários estudiosos do espiritismo confirmam a relação entre a renovação celular com o perispírito. É oportuno listarmos os autores pesquisadores espíritas que mencionam Cláudio Bernardo. Então, aqui é só espírito que citaram Cláudio Bernardo. Então, ele está consciente dessa ideia dele, que ele traz, dessa ideia, não, dessa tese que ele traz da ideia diretriz, né? Então, eu acho interessante, porque o número eu achei também significativo. Não é igual lá a quantidade de todo mundo que eu passar, mas são 8 pesquisadores, autores. Então, Ernesto Bozano, Gabriel Delane, Gustavo Gelei, Leon Denis, Caibá Schutter, Jorge André dos Santos, Herculano Pires, Herculano Pires, Isalmino Zimmermann. Então, esses 8 citam o Dr. Cláudio Bernardo. Então, certamente, que eles advogam a questão da ideia do perispírito ser molde do corpo físico, obviamente. Que cita justamente isso. Então, além dessa lista aí, temos em nossa biblioteca diversas obras cujos autores também pensam da mesma forma, entre eles. Tá? Por que eu fiz a parte isso? Porque esses autores aqui, eu não transcrevo nada deles no livro. Os outros, como eu transcrevi, eu citei. Esses eu tenho os livros dele, mas não citei nada deles, entende? Eu só cito os nomes. Então lá, Antônio J. Freire, Carlos Alberto Tinoco, Carlos Bernardo Loureiro, Carlos Torres Pastorino, Duval Campone, Eripscu, Jacó de Mello, João Sérgio Cel, Jorge Andréa dos Santos, Luiz Gonzaga Pinheiro. Então, 9, com 8, 17. Então, o número significativo, tá certo? Mas não é só isso. Nós vamos também ver que existem autores espirituais que advogam essa ideia. Nós temos o primeiro, que seria Allan Kardec, aqui é como espírito, que a mensagem dele está registrada no livro Diário dos Invisíveis, né? Vincent, que ele é citado pelo Dr. Alberto de Rocha no livro As Vidas Sucessivas, a série de André Luiz em Evolução dos Dois Mundos, né? André Luiz em Evolução dos Dois Mundos, Emmanuel em notáveis reportagens de Chico Xavier e roteiro, Joana de Anjos, Manuel Filomeno, Camilo, Miramês, Joaquim de Souza Ribeiro e Pedro. Então, nós temos 10 autores espirituais que trazem essa ideia do perispírito como ser molde do corpo físico. E aí, Arthur? E quantos ovos? Hein? E agora que o bicho pega, cara. É fácil perceber que no movimento espírita brasileiro, eu posso falar daqui, lá de fora, não sei, a expressiva quantidade de confrades que, de forma incisiva, negam a existência de órgão no perispírito. Ora, sendo esse envoltório, como vimos, a ideia diretriz, ou seja, o molde da forma física, é lógico concluir que ele deve possuir todos os órgãos, internos ou externos, que compõem o corpo humano. Olha, se ele é molde de todos os órgãos, não é só da parte de fora. É isso que eu estou querendo dizer. É molde de tudo, né? Do corpo completo. Aí vem o nosso problema. Questão 254 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis. Consequentemente, não precisam do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa
no sentido de não estar em constante atividade, ele não age de maneira material, sua ação é toda intelectual e seu repouso é todo moral. Não precisam de repouso corpóreo. Então é por isso. Ele não tem corpo físico, porque vai precisar de repouso corpóreo? Não tem jeito, né? Não é mesmo? Agora, só que fala nesse sentido, as pessoas não. Então não tem os órgãos. Será? Então vamos ao caso. Certamente que caso afirmassem, não tem órgãos, por isso não necessitam de repouso, eles estariam de fato negando que não tinha órgão mesmo. Eu nem discuti. Mas se eles quisessem ser assim, objetivos, sem deixar essa dúvida que não iam ter depois, né? Eles poderiam ter dito assim: tem órgãos, mas eles não necessitam de repouso. Daí está resolvido o nosso problema. Nós não estávamos aqui discutindo se tinha, se não tinha e pronto. Mas não falaram assim. Então, vou fazer uma comparação. Suponha que um vendedor de cosméticos lhe pergunte: tem um excelente produto para tingir cabelos, que é novo no mercado. Gostaria de experimentá-lo? Aí você responde: não, obrigado. Não tenho cabelos que necessitem ser tingidos. Diante dessa resposta, devemos entender que você é careca? Ou que tem cabelos, mas que ainda não precisam ser tingidos? Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, entendemos que os espíritos não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas, mas têm órgãos sim. E para evitar qualquer problema, sempre o Paulo está louco, que esse argumento dele não bate, não sei o que tem, eu resolvi perguntar uma inteligência artificial, que é da Microsoft, Copilot, é isso que fala, Arthur? Sim? Se a minha linha de raciocínio dava certa, essa que eu estou trabalhando, da comparação. Ele diz o seguinte: sim, sua linha de argumento é coerente com a interpretação possível da resposta dos espíritos. Que é a resposta da questão 254? Especialmente se considerarmos o papel do perispírito como estrutura intermediária entre o corpo físico e o espírito. Ponto. Então, para mim, está resolvida a questão. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu não vou forçar ninguém, como disse lá no início. Bom, aí eu fiz uma pesquisa na primeira edição do Livro dos Espíritos para saber se tinham falado sobre isso lá e tal, e achei, questão 73. Diz assim, aí a questão lá pergunta. Muda um pouquinho a pergunta e a resposta, mas só para efeito de comparação. Os espíritos sentem como nós necessidade de sofrimentos físicos, a fadiga, a necessidade de repouso? Não. Eles são espíritos, disse-á que eles os conhecem, porque eles já os sofreram, mas não os sentem como vós materialmente. Olha aí, olha o detalhe aí. Vista a sua essência espiritual, os espíritos não podem estar sujeitos a influências que afetam a matéria. Óbvio. Eles não sentem as vossas necessidades, nem os nossos sofrimentos físicos, nem a fadiga, nem a necessidade de repouso, mas eles as compreendem. Eles não sentem porque não tem corpo físico. Só isso. Mas não está falando que ele não tem órgãos. Não tem órgãos físicos, mas tem órgãos no nível de matéria espiritual que compõe o perispírito. É essa que é a ideia. Mas, né? E aí tem na Revista Espírita de 1859 um artigo que fala os agêneres. É do mês de fevereiro e é relatado nesse artigo a aparição de mãos perfeitamente tangíveis através do escocês Daniel Douglas Home, que é um médico, notável médico de efeito físico, e de Kardec vai comentar isso. Nessas mãos, então o que eu disse aqui? Aparição de mãos. O que seria aparição de mãos? Materialização de mãos, tá? Ok? Porque nessa época, aliás, na época da codificação, as materializações, o Kardec não dizia materializações, ele dizia aparições tangíveis. É isso que fala, esse que é o problema. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Nessas mãos haviam a carne, pele, ossos, unhas reais? Evidentemente não.
não eram senão uma aparência, mas tal que produzia o efeito da realidade. Se um espírito tem o poder de tornar uma parte qualquer do seu corpo etéreo, visível e palpável, não há razão que não possa ser do mesmo modo com os outros órgãos. Então está falando que tem órgãos, cara. Aqui está falando que tem órgãos. Suponhamos, pois, que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Queremos ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, ao passo que isso não seria senão um vapor momentaneamente solidificado. Então, a materialização, na verdade, né, o que ocorre na materialização? Os espíritos não produzem órgãos, não criam nada. Ele torna o que ele tem tangível. Então, se tem uma mão aparecendo e te cumprimentando, o espírito tem a mão e fez ela tangível. Ele não criou a mão para te cumprimentar. Esse é o ponto. Exato. Então, por isso que o Kardec diz, ele pode, do mesmo modo, com todos os outros órgãos. Aí Kardec está implicitamente, para mim, está admitindo. Está aí, para mim está muito claro agora. Né? Vamos lá, né? E aí vem esse livro de As Vidas Sucessivas de Gabriel Delano, que tem o mesmo título do livro lá do Albert de Rochard. Ele vai falar o seguinte: o perispírito é um modelo tão exato do corpo que reproduz com fidelidade completa todos os detalhes. Vamos mudar esse todo detalhe para todos os órgãos, você vai entender, né, Arthur? É um fato geral e absoluto que o duplo é o alter ego do ser vivo. Essa semelhança não é como a de um desenho mais ou menos grosseiro representando o corpo dele. Mas, aí que está o problema. Sim, a cópia fiel, exata, anatômica. Opa, então Gabriel Delano está falando assim, o perispírito é a cópia fiel, exata, anatômica do quê? Do corpo físico. Então, se não admitir órgãos, aí não é cópia exata, é fiel e anatômica. É bem simples. Bem simples. E aí, vários registros de várias aparições tangíveis, né, que seriam as materializações, os espíritos conversam com o público. Muitos desses espíritos reproduzem exatamente a voz que eles tinham quando vivo. Tá? Então, para mim é muito simples. Para reproduzir a voz, ele tem que ter um aparelho todo ligado ao fonador. Articulação, o pulmão. Não tem outro jeito, cara. Você reproduzir voz sem isso. Então, o que ele faz? Ele torna todo o seu organismo fisiológico tangível e aí ele consegue reproduzir a voz que ele tinha como vivo. Só isso. Então, aqui, essas materializações, para mim, é a prova concreta da questão de ter órgãos, porque aparece com rosto, com olhos, com nariz, com boca, com mãos, entendeu? E ele não criou, ele tornou tangível o que ele tinha no corpo fluídico, vamos assim dizer. Não criou nada. Aí vem Kardec no livro que é Espiritismo. Ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea, então ele não deixa de ser matéria. Né? Em certos casos, o espírito pode fazer sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. Então, ele está falando o quê? Das materializações. Né? É como se produz as aparições, fenômeno que não é mais extraordinário que o do vapor, que invisivelmente invisível, quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Então, o que acontece? Ele condensa o corpo dele, perispiritual, de forma que ele se torna visível e tangível. Ele não cria nada. Ele torna tangível o que ele tem. Então, se ele está lá falando, tem mão, tem rosto, é porque tem órgãos. Não é coisa que ele criou para aparecer. Então, tá aí. E o exemplo clássico é o espírito Kate King,
pesquisado por William Crookes, que manifestava através da médium Florence Cook. Hoje, foto não tem valor probante nenhum, né? Mas naquela época certamente tinha. E eles tiveram todo o cuidado de evitar fraudes, né? Justamente que jogam um trabalho de pesquisa no chão e sem chance, né? Então, tem num capítulo lá desse livro Fatos Espíritas, titulado Última Aparição de Kate King, sua fotografia com auxílio da luz elétrica. Então, a foto foi permitida ser tirada e tem que ter essa permissão, porque como o espírito é formado para formar a sua aparência, ele usa o ectoplasma do médium, então a luz queima o ectoplasma, pode causar prejuízos sérios ao médium, acho que pode até levá-lo à morte, tá? Então, por isso que tem que ter essa permissão, né? Bom, mas então vamos lá. Aí o relato de William Crookes. Uma noite, contei as pulsações de Kate. O pulso batia regularmente 75, enquanto o da senhora Cook, então ia fazer a relação dos pulsos do espírito com o da médium. Poucos instantes atingia a 90, seu número habitual. Acostando o peito de Kate, eu ouvia um coração bater no interior e as suas pulsações eram ainda mais regulares que as do coração da senhorita Cook, quando, depois da sessão, ela me permitia igual verificação. Examinados da mesma forma, os pulmões de Kate mostraram-se mais sãos que os da médium, pois no momento em que fiz a experiência, a senhora Cook seguia tratamento médico por motivo de grave bronquite. Então ele vai falar, pulsação você mede o que, Arthur? A pulsação? Pulsação? Quando você conta a pulsação, o que é? A batida do coração, Batimentos não é? cardíacos, é. Auscultando no peito, então, também é o coração. Então, está falando aqui, se ele escutou, batida, então tem um coração. Sim. E tem pulmão. Isso aí não é órgão, não? O que é isso, então? Órgão. Ou não é eu que estou enganado? Vai ver, Paulo, que a definição de órgão mudou e a gente não está sabendo. Pode ser, né, cara? Pode ser. Eu não acompanhei a evolução. Está parado no tempo. A pergunta. Sim. Isso sempre me intrigava, cara. Por que o coração bate? É uma massa, é carne. Por que entendeu? Assim, que estranho. Por que o pé não bate, né? Entendeu? Mas só o coração. E aí surgiu a ideia meia maluca. Falei assim, não, isso aqui só pode ser o perispírito que faz esse coração bater. Então é o coração do perispírito que faz o coração físico bater. Deu para entender? Mas comprovar. Era apenas uma hipótese. Mas, na obra Ciência do Espírito, de autoria de Henrique Rodrigues, encontramos algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, mas Cleve Baxter também deu uma boa colaboração com o seu polígrafo. Esse cara foi o que criou o polígrafo. O polígrafo foi aquele negócio para aparelho para saber se o cara está mentindo ou não está mentindo. Tá? Aquele negócio bem sensível, né? Isso. Aquele mesmo que usou para provar a sensibilidade emotiva e intelectiva dos vegetais. Olha para você ver. Os vegetais, sentindo, percebendo. E que um dia, conforme relata da revista Enlight, de circulação mundial, ele colocou os eletrodos num ovo devidamente germinado e diz o relato. Então, o que ele fez? Ele pegou um ovo germinado, ou assim, na linguagem do interior, galado, né? E ficou ali para ver o que acontecia. Aqui é só para dados dele lá, né? Que criou o polígrafo, ele é da Agência Central de Inteligência da CIA, então não é qualquer um, né? Bom, e aqui ele com o aparelho dele lá. Então, continua. Aí é o relato dele. O ovo poligrafado, então colocado no poligrafo, né? E ele ficou escutando o que está acontecendo, mostrou pulsações. Olha, pulsações. Que coincidiu exatamente com a pulsação do coração de um
tainho em estado embrionário. Mas, examinado ao microscópio, o conteúdo do ovo, presta atenção agora, não mostrou evidência de começo de uma estrutura circulatória física que pudesse ocasionar as pulsações. Então, está aqui, meu amigo. Então, tem um ovo que está pulsando, mas não tem embrião nenhum que fazer pulsar. E aí? Pode vir de onde, então? Da ideia diretriz, do modelo, do molde, do campo morfogenético, não o nome que você quiser. Mas só veio de lá. Então, aquela minha ideia lá maluca de que está no perispírito, para mim aqui está, ó, agora para mim é ponto pacífico. Que me prove ao contrário. Né? Então, conclusão. Uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, que as pessoas trazem, tem a ideia de que tudo na doutrina estava pronto, está resolvido, já foi definido da primeiro lance, não sei o que é que tem. Não é bem assim. Revista Espírito de 1866, Kardec disse: o livro dos Espíritos foi escrito na origem do Espiritismo, numa época em que se estava longe de ter feito todos os estudos práticos que se fizeram depois. As observações ulteriores vieram desenvolver e completar os princípios dos quais havia colocado os Jebs. E é menos digno de nota que, até esse dia, elas não fizeram senão confirmá-los, sem jamais contradizer os pontos fundamentais. Então, o que Kardec está falando? Lá no início eu não tinha um conhecimento que a gente tem hoje. Então, lá, muitas vezes, eu não podia desenvolver. Eu trouxe os princípios. Agora, aqui, está aparecendo detalhes que estão confirmando esses princípios que eu elaborei lá atrás. Revista Espírita de 1867. Vai falar de manifestações espontâneas. Moinho de Vic-sur-Nahon, sei lá. O Espiritismo não disse ainda a sua última palavra. 1867. Muito longe disso. Mas não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão fruto de observações ulteriores. Por favor, Arthur, o que está falando aqui? Ressalta para mim, o que está falando? Muitas descobertas serão fruto de observação ulterior. O que está falando aqui? Que o futuro guardaria uma série de outros desenvolvimentos, né? E que nem tudo foi dito, porque a ciência avança, tudo progride, há novas descobertas, novas observações, não podia ser diferente, né? Não existe ciência que nasça pronta, na verdade. Meu amigo, mas aqui todo mundo fica assim, tá em Kardec, eu aceito, tá em Kardec, eu não aceito. Como é que faz? Como é que descoberta ulterior vai mudar alguma coisa, vai acrescentar, vai melhorar? Como? Não tem jeito. O Espiritismo não fez de alguma sorte até o presente, se não colocar os primeiros degraus de uma ciência. Meu Deus, mais claro do que isso não tem lógica. Eu comecei a passar as informações. Outros depois de mim vão completar. Os outros vêm querendo completar. A turma que não tem Kardec, eu não aceito. Com a ajuda do que já descobriu, ele abre caminho que virão aqueles que virão depois de nós. Meu Deus! O caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Não procede senão por observação e deduções. Aí você traz pensamento de Ernesto Bolzano, não aceita. Gabriel Delano não aceita. Leon Denis não aceita. Gustavo Gelei não aceita. Então, todos os autores espíritas clássicos, ninguém aceita porque não tem Kardec. O que é novo, que não está em Kardec, não aceita. Mas ele não está falando que outros iriam complementar o que ele colocou? Eu não entendo. Eu não entendo por que isso. Jamais deveremos abrir mão do teor desta orientação de Allan Kardec, constante do artigo Caracteres da Revelação Espírita, publicado na Revista Espírita de 1867, de novo. O Espiritismo caminhando com o progresso não será jamais transbordado, porque se novas descobertas
lhe demonstrar que está em erro sobre algum ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, as novas verdades estão aparecendo e não estão aceitando. Porque nem é contradizer o que ele disse lá, porque aqui até agora não contradisse nada. Só complementou. E aí, vamos trazer o nosso querido Hermínio de Miranda, nessa obra, As Duas Faces da Vida. Ele tem um capítulo lá nessa obra, Allan Kardec e os espaços abertos da doutrina espírita. Esse texto é de uma conferência que fez no ano de 1995 no Instituto de Cultura Espírita. Eu vou destacar um pedaço dele lá, então. Então, Hermínio de Miranda diz o seguinte: Kardec entendeu o ensinamento dos espíritos como uma doutrina essencialmente evolucionista. Não é estanque, não é dogmática. E, portanto, evolutiva, na qual previu espaços para acomodação de novos conceitos e revelações científicas. Disse mais, que a doutrina teria de estar preparada até mesmo para modificar-se naquilo em que, porventura, viesse a chocar-se com novos aspectos da verdade. Ele está exatamente analisando aqui que nós lemos. Aspectos secundários, no entanto, estavam naquele tempo, a meados do século XIX, e muitos estão ainda hoje sujeitos, não propriamente a correções. Aspectos secundários. Então, veja bem, eu disse lá no início que na revista Espírita tem um certo momento que os espíritos dizem que há espíritos encarregados da reencarnação de animais e de homens. Você lembra? Eu falei isso. E que tem os detalhes? Como que eles fazem isso? Tem isso em algum lugar? Não tem. Então, isso você vir depois. Não é isso? Uhum. Aspectos secundários, não é isso que está falando aqui? Sim. É exatamente isso. Mas há melhores explicitações e aprofundamentos tornados possíveis em razão, precisamente, do progresso científico e que Kardec deixou-nos, como continuador do seu trabalho, incumbidos de acompanhar. Temos assistido a vários episódios desse tipo. Penso nisso ao ler sobre pesquisas contemporâneas na biologia, por exemplo, que estão a exigir não a correção de possíveis equívocos do espiritismo, mas, ao contrário, a contribuição da doutrina na elucidação de enigmas que os pesquisadores conseguem entrever, mais pelas suas repercussões biológicas do lado da matéria do que pelas causas determinantes situadas na dimensão invisível do espírito. Então, a biologia que nós mostramos, tudo é biologia que está evoluindo. Exatamente isso que ele está falando. Continue lá. Exemplo concreto disso encontramos nas experiências de Harold Santenberg. É outro lá que nós citamos, né, daquela lista, né, que ele vai tratar isso como campos vitais. O cientista detectou com volímetros de extrema precisão a sensibilidade nos seres vivos, das plantas ao ser humano. Não é, portanto, o espírito que deve modificar-se para incorporar o novo conceito dos campos vitais, mas é a biologia que está necessitando os inputs da doutrina espírita. De vez que a realidade detectada por professor Burr está lá há mais de um século com o nome de perispírito. Aí, fechando com Kardec. Não, tem mais uma fala só. Esse aqui é o que eu comentei lá, mas aqui fica mais claro. A verdadeira crítica, fala de Kardec, deve dar provas não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda prova. A não ser assim, qualquer músico de cera poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. É exatamente o que eu quis colocar lá, quando eu citei Bozano, citei Delane, Gustavo Gelei e outros, Alexandre Casacope, e outros nomes que são os designados autores espíritas clássicos que ninguém dá valor. E mesmo que esses autores defendam uma certa ideia, vai um perrapado igual Paulo Neto e questionar, não existe, eu não aceito.
Cara, pelo amor de Deus. Isso é falta de juízo. Isso é falta de juízo, sinto muito. E agora fechando, Gabriel Delano. O perispírito é o regulador das funções, o arquiteto que vela pela manutenção do edifício, a renovação ideal. Porque esta tarefa não pode absolutamente depender das atividades cegas da matéria. Aqui está as obras que nós consultamos para montar este material, não é do livro todo. As imagens que nós trabalhamos também estão aí. E está aí a capa do livro. Editora Edson lá de Divinópolis. Quem se interessar, é só procurar aí na internet. Ok? Arthur caiu. Uai, Sheila, obrigado aí pelo apoio. Tocou meu celular. Interfone aqui. Não, interfone. O celular tá desligado. É, isso aí. Deixa eu ver aqui os comentários, né, do pessoal. Andei acompanhando aqui. A Shirley fez uma pergunta, mas ela no fim dá uma risadinha ali, ó. Se espíritos não têm órgãos, por que aparecem vestidos, Paulo? Oh, é porque não são almas peladas, são almas penadas. É isso aí. Mas, gente, cara, não tem lógica. É isso aí. Não temos perguntas. Foi só essa mesmo. Então, Paulo, como é que o pessoal... Bem, você mostrou aí, né? Então, como é que as pessoas adquirem o livro? Acessando o site... Da editora, da Etos Editora, e lá da pode Etos, que você comprar mostrou. direto, né? E tem o telefone ali também. Sim. Então, aí, pessoal, vocês aí vão poder adquirir essa obra. Vocês veem aí que está bem recheado de informações, com muitas fontes confiáveis, né? Porque não adiantava botar muitas fontes que não fossem de gente séria, né? A gente sabe que muito bem tem muitas coisas aí no mercado que não é confiável, mas a gente vê aí que são pessoas sérias, tanto os autores espíritas quanto os não espíritas, né? O Arthur, só não consegui falar com o doutor Davi, porque eu queria passar um exemplar para ele, não do que telefone que me passaram, ele não respondeu, não sei. Se alguém souber alguma informação para ele, fala que a gente está querendo os dados dele para passar um exemplar para ele. E em agradecimento, porque ele despertou esse lado dos campos morfológicos, morfogenéticos aí. É verdade. Bem, então, mais alguma consideração? Não, de minha parte é isso aí, gente. É só a reflexão que a gente pede. Se tiver algo, quem por aventura comprar a obra e perceber algo que tá além do que devia, né? Vamos dizer assim, pode me passar. Eu vou estudar, vou analisar. Eu sempre coloco, e já falei no início, só repetindo. Eu não sou o dono da verdade, então não quero impor nada para ninguém. Eu quero estar com a verdade, que é totalmente diferente, para não ficar espalhando fake news por aí, né, Arthur? Então, só isso que é a minha preocupação. O que você claramente mostrou são autores que foram convergentes em relação a essa ideia. Então, sim, a ideia de que a questão dos órgãos do perispírito é algo completamente ridículo, completamente fora de questão, no meu entender, é errônea. Eu acho até que pode até haver espaço para o debate, como sempre há, né? Agora, simplesmente ridicularizar a ideia, dizendo que ela é completamente absurda, sendo que tem tanta gente, né, séria, entendendo dessa maneira, eu acho que é uma presunção muito grande fechar. Arthur, eu já vi argumento falando que os espíritos que parecem é igual boneco, quer dizer, é oco por dentro, cara, que é isso? E gente assim de destaque no movimento, cara. Não dá. Oco por dentro. É igual boneco mesmo, né? Rapaz. Tá aí, né? As informações, a pesquisa tá. E aí, até interessante aí, quem interessar pelo tempo, buscar outras fontes, né? Para somar, sei lá.
Eu acho que é importante é juntar elementos para convencer quem está disposto a ser convencido, porque tem gente que não quer mesmo, né? Aí não pode fazer nada. Mas tem gente que está sempre aberto, né? Desde que apresente os argumentos, as provas, as fontes, e muda de ideia. É igual eu faço também, apresentou a fonte, eu mudo. Inclusive, esse confrade espírita que você acabou de citar, né, que você não conseguiu entrar em contato, ele é médico, né? Sim. Então, quer dizer, é da área que estuda o corpo físico e, obviamente, encontrou na tese do perispírito algo que realmente pode complementar a ciência terrestre, digamos assim, né? Exatamente. Então, é gente que a gente tem que levar em consideração, que não são nenhum aventureiros, né? Nada disso. É gente séria que também faz um trabalho sério, né, de pesquisa. Então veja bem que interessante, né, Arthur? Quando a gente fala perispírito, na verdade, o perispírito o espírito está ligado a ele, né? Seria o espírito e o perispírito, né? Um conjunto. Se o perispírito é o molde do corpo físico, ok? Uhum. Não tem como existir feto sem espírito. Deu para entender ou não? Uhum. É este livro que é um dos complementos disso, que já tem perspectiva de publicação. Esse está na fila, será o primeiro, né? Haveria feto sem espírito? É o questionamento que a gente faz. E fruto desse trabalho de pesquisa aí, que cheguei a essa conclusão, e observei um detalhe muito interessante dentro desse contexto, que, na verdade, Kardec, ele, em alguns momentos da segunda edição do Livro dos Espíritos, ele traz ainda a ideia da primeira edição, de que quando os espíritos disseram que o espírito era ligado ao corpo no momento do nascimento. Uhum. Então, se ele nasceu morto, então, se ligar no nascimento, então aquele espírito estava sem espírito. Deu para entender a linha, raciocínio? Uhum. Mas depois ele mudou de ideia, falou que era na concepção, aí acabou, né, meu? Aí não tem jeito. Não tem como existir um feto sem espírito. Porque quem forma o corpo, o feto, o corpo, né? E, na consequência, é o perispírito. Se não tem um espírito ligado com o perispírito, vai fazer o quê? Nada. É uma massa informe que não tem nada. Disforme, né? Disforme lá e. Sem chance. Eu já tentei trazer o doutor Américo, né, aqui para falar sobre isso, a questão dos anencéfalos, mas infelizmente ele, né, tem tá com problemas, né? Tem problemas de acessar a internet à noite, né? Tem uma filha especial que é bem alvoroçada, né? Falou, não, com minha filha em casa eu não tenho como fazer nada, né? Mas ele tem um trabalho, né? Você conhece bem ele. Eu pedi a informação dele para esse livro, Haveria Espírito Sem Fetos. Olha só. Haveria Fetos Sem Espírito, que a opinião dele sobre justamente essa formação de anencéfala, de. Eu citei ele no livro. Sim. E ele tem acompanhado meu trabalho também, sim, e isso é importante porque quando você tem gente de conhecimento, principalmente em áreas diferentes, que domina a área, já ajuda a gente bem em relação se aquela linha de raciocínio nossa está certa ou não, entendeu? Porque é possível, claro, você está. Né? E ele é presidente, né, aqui da Associação do Médico Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Né? Médico também, pediatra, né? Então, tem uma vivência também nesse campo aí. Tá ótimo, então, Paulo, né? 1h15, você conseguiu resumir muito bem aí o conteúdo de um livro inteiro, né? Mas é claro que a gente sempre diz, nada vai substituir a leitura do livro, né? Isso deu aí uma ligeira visão, uma visão geral da obra, e a gente recomenda aí que quem puder peça, né, essa obra do Paulo Neto, a mais recente, e foi recém-lançada, né, Paulo? Foi semana passada que houve o lançamento, não é isso? Ou semana retrasada? Retrasada. Fomos lá em Divinópolis, lançamos.
Eu só esperei o lançamento lá para poder fazer a palestra, porque claro. ia chato, né? Certíssimo. Amanhã também eu vou fazer uma casa espírita aqui em Belo Horizonte, nós vamos fazer uma palestra sobre esse livro. E agora está aberto, né? Para fazer para outros lugares, quem interessar. Sem dúvida. Bem, então damos aí por encerrado nosso Polêmica Espírita de número 130 e daqui a 2 quartas-feiras estaremos de volta aqui na Rede Amigo Espírita, a RAI TV. Então, um forte abraço a todos e nos vemos em breve, né, aqui na RAI TV, daqui a 2 quartas-feiras. Uma boa Forte noite a abraço a todos. todos. Bom descanso. Tchau, tchau.